4. Palavras emotivas. Já observamos que uma única frase pode preencher, ao mesmo tempo, uma função informativa e outra expressiva. Para que uma frase formule uma proposição, suas palavras devem possuir um significado literal ou cognitivo, referindo-se a objetos ou acontecimentos e as suas propriedades ou relações. Entretanto, quando expressam atitude ou um sentimento, algumas de suas palavras podem ter também uma sugestão ou um impacto emocionais. A mesma palavra ou frase pode ter simultaneamente um significado literal e um impacto emocional. Tornou-se costume designar o último como significação emotiva ou significado emotivo. Entre os significados literal e emotivo de uma palavra existe um elevado grau de independência. Assim, a palavra burocrata e as expressões funcionário do governo e servidor público têm significados literais quase idênticos, mas seus significados emotivos são completamente distintos. O termo burocrata tende a expressar definitivamente ressentimento e reprovação, ao passo que o termo servidor público tem um caráter honorífico que tende a exprimir simpatia e aprovação. A frase funcionário do governo é mais neutra do que todas as outras. É importante compreender que uma só e única coisa pode ser descrita por palavras que têm impactos emotivos muito diferentes. Poder-se-ia pensar que o impacto emotivo de uma palavra ou frase sempre se relaciona com as propriedades que possuem aquilo a que essa palavra ou frase se refere. Mas entendemos, atendemos Mas atentemos para a frase do poeta: a rosa não teria um aroma diferente e mais doce se a chamássemos por outro nome. É verdade que a fragrância real da rosa continuaria sendo a mesma, qualquer que fosse o nome que lhe quiséssemos atribuir. Mas nossa atitude de aprovação em face das rosas mudaria provavelmente se passássemos a designá-la como, por exemplo, plantas fétidas. As mudanças em outra direção são nossas conhecidas. Os fornecedores de conversas de cavalo vendem muito mais seu produto depois que passaram a chamar-lhe atum. Os fornecedores de conservas de cavalo vendem muito mais seu produto depois que passaram a chamar-se atum. Na mesma ordem de ideias, depois de denunciar o elevado grau em que o treino vocacional especializado revelou para um plano secundário, os estudos humanistas em nossas universidades e colégios, William H. White, Jr., em The Organization Man, escreveu: não é inteiramente humorístico sugerir que a única maneira como qualquer reforma poderia ser efetuada seria através de um movimento subversivo a cargo dos humanistas. Naquilo que seria justiça poética para os vocacionalistas, os humanistas poderiam disfarçadamente apropriar-se da terminologia daqueles e introduzir repeticiamente as disciplinas de educação no currículo
fingindo que lhes davam uma especialização ainda maior. Quem se atreveria a depreciar a história e a literatura se estas fossem apresentadas como influência mercantilista no Renascimento, modelos de mercado na Inglaterra pré-industrial ou técnicas de comunicação no drama elizabetano? Tem sido afirmado muitas vezes que a linguagem tem uma vida própria, independente dos fatos que costuma descrever. Em nossa terminologia, as palavras podem ter exatamente os mesmos significados, descritivo ou literal, e podem ser moderadas ou completamente opostas em seu significado ou capacidade de sugestão emotiva. Certas atividades fisiológicas relativas à reprodução e à eliminação podem ser descritas de maneira não emocional, usando um vocabulário médico sem ofender o gosto mais requintado, mas todos esses termos têm sinônimos de 5 letras, cujo uso choca até os intérpretes mais empedernidos. Um autor relatou a elucidativa história de uma menina que, tendo aprendido recentemente a ler, estava soletrando um artigo político no jornal. Pai, perguntou ela, que é Tammany Hall? O pai respondeu-lhe naquele tom de voz usualmente reservado para os tabus da comunicação social. Você o entenderá quando for mais crescida, meu bem. Cedendo a esse capricho adulto de evasão, a menina desistiu de suas perguntas, mas algo no tom da voz de seu pai a convencera de que Tammy Hall devia estar relacionado com amor ilícito e durante muitos anos não pôde ouvir mencionar essa instituição política sem experimentar um secreto frêmito apolítico. Uma palavra pode sempre adquirir um significado emotivo por associação, mas não é necessário que essas associações se produzam diretamente com a referência literal da palavra. O filósofo Bertrand Russell fez uma instrutiva piada assente no contraste entre o significado literal e emotivo quando conjugou um verbo irregular da seguinte maneira: eu sou firme, tu és obstinado. Ele é um estúpido cabeça dura. Subsequentemente, o jornal New Statesman and Nation de Londres abriu um concurso solicitando tais conjugações regulares e selecionou entre as vencedoras as seguintes: eu estou justamente indignado. Tu estás irritado. E ele está fazendo um escândalo por uma ninharia. Eu sou exigente. Tu és embustecido. Ele é um velho maníaco. Eu o reconsiderei. Tu mudaste de opinião. Ele faltou à sua palavra. Em seu palpitante livro How to Think Straight, Como Pensar Direito, Robert Fowles fez uma experiência destinada a demonstrar a importância, na poesia, das palavras com coloração emotiva. Examinou 2 versos de The Eve of St. Agnes, as vésperas de Santa Inês. Full on this casement,
shone the wintry moon, and threw warm jewels on Madeline's fair breast. Sobre essa fenestra brilhava o invernal luar e lançava cálidos goles sobre o claro seio de Madeline. O autor propôs-se demonstrar que a beleza dos versos promana primordialmente da escolha apropriada de palavras plenas de emoções coloridas, e que essa beleza se perde por completo quando tais palavras são substituídas por outras neutras, selecionando as palavras fenestra, goles, claro, seio e Madeline. Thales escreve: fenestra é simplesmente um tipo de janela com associações emotivas e românticas. Goles é o nome heráldico da cor vermelha com a sugestão de romance que acompanha toda a heráldica. Madeline é simplesmente um nome de mulher, mas que desperta certas emoções favoráveis, ausentes em um nome relativamente comum e simples. Claro, em rigor objetivo, quer de maneira simples dizer que a sua pele era branca ou descolorida. Uma condição necessária para que as cores da janela se refletissem. Mas, claro, também implica uma calorosa preferência emocional por uma pele descolorida em vez de uma violácea, amarela, negra ou de qualquer outra cor que a pele possa ter. Seio também tem significações emocionais semelhantes e as finalidades de uma descrição científica poderiam ser igualmente atingidas se essa palavra fosse substituída por uma neutra como peito. Procuremos agora realizar a experiência de manter esses dois versos numa forma métrica, mas substituindo todas as palavras emocionalmente coloridas por outras neutras e fazendo o mínimo de alterações possíveis no resto. Poderemos então escrever: full on this window shone the wintry moon, making red marks on Jane's uncolored chest. Sobre a janela brilhava o invernal luar, fazendo marcas vermelhas no peito descolorido de Joana. Ninguém duvidará de que todo o valor poético foi destruído por essas alterações feitas nos versos. Contudo, os novos versos continuam tendo o mesmo significado em referência aos fatos externos, isto é, tem a mesma significação objetiva, somente foi destruída a significação emocional. À medida que o impacto humorístico deve ser incluído no significado emotivo, os versos revistos possuem considerável essência emotiva, embora muito diferente do que os versos originais possuíam. Exercícios. Dar 5 verbos de conjugações irregulares ordinais em que a mesma atividade seja literalmente dada uma descrição elogiosa na primeira pessoa
outra claramente neutra na segunda pessoa e outra depreciativa na terceira pessoa. 2. Selecionar 2 breves trechos de poesia e realizar neles a experiência de Thales. 5. Tipos de acordo e desacordo. As conjugações de verbos irregulares mencionadas na seção precedente esclarecem suficientemente uma coisa. A mesma situação pode ser descrita com palavras diferentes que expressem atitudes bem divergentes. E à medida que qualquer coisa pode ser descrita por meio de frases desiguais, uma das quais expresse uma atitude de aprovação, outra de desaprovação e ainda outra mais ou menos neutra, há diferentes tipos de acordo ou de desacordo que podem expressar-se a respeito de qualquer situação ou atividade. Duas pessoas podem divergir sobre se aconteceu ou não alguma coisa, e quando se verifica essa situação, poder-se afirmar que há um desacordo em convicções. Por outra parte, podem estar de acordo em que um acontecimento ocorreu, realmente concordando assim nas convicções, porém podem alimentar atitudes muito divergentes e até opostas em relação ao mesmo. A pessoa que aprova o acontecimento descrevê-lo-á numa linguagem que expresse aprovação, ao passo que a outra escolherá palavras que expressem desaprovação. Neste caso, há desacordo, mas não nas convicções sobre o que ocorreu. O desacordo manifestado é antes uma diferença de sentimentos sobre a questão, um desacordo em atitudes. A respeito de qualquer assunto, duas pessoas podem concordar nas convicções e divergir nas atitudes, ou podem concordar tanto em umas como em outras. É possível também que coincidam numa atitude, apesar de discordarem na convicção. Uma pessoa pode crer que Fulano mudou de opinião e elogiá-lo por ter ouvido a voz da razão, ao passo que outra pessoa pode crer que Fulano não mudou em absoluto e elogiá-lo por não se deixar influenciar por lisonjas. Este terceiro tipo de situação ocorre frequentemente na vida política. Diferentes pessoas podem apoiar o mesmo candidato por razões distintas e até incompatíveis. Há também uma quarta possibilidade, aquela em que o desacordo é completo. Uma pessoa acreditando que Fulano mudou de opinião poderá aprová-lo com veemência por ter reconsiderado judiciosamente a questão, enquanto outra poderá criticá-lo com idêntico vigor por ser demasiado teimoso para reconhecer seu erro, supondo que ele não tenha mudado de opinião. Neste caso, há desacordo em convicções e também desacordo em atitudes. Se estamos interessados no problema de resolver desacordos, é importante compreendermos que o acordo ou desacordo podem relacionar-se não só com os fatos, num caso determinado, mas também com atitudes diante desses fatos. Há diferentes métodos aplicáveis à resolução de diferentes tipos de desacordo, e se não virmos com clareza qual tipo de desacordo existe, tampouco saberemos quais os métodos que devem ser utilizados. Se o desacordo está
nas convicções pode ser resolvido mediante uma averiguação dos fatos. No exemplo precedente, a questão, de fato, é saber se fulano, num um dado momento, sustentou um certo ponto de vista ou mais tarde sustentou um ponto de vista diferente ou se não ocorreu tal mudança em suas opiniões. Para decidir a questão, se fosse de suficiente importância, as técnicas comuns de verificação poderiam ser, assim, utilizadas. Interrogar-se-iam testemunhas, consultar-se-iam documentos, seriam examinados arquivos, etc. Teoricamente, os fatos poderiam ser assim estabelecidos e a questão decidida, e isso resolveria o desacordo. Neste caso, existem ao nosso alcance os métodos de investigação científica e basta aplicá-los concretamente à questão do fato sobre o qual há desacordo em convicções. Por outra parte, se houver desacordo em atitudes e não em convicções, as técnicas adequadas para resolvê-lo são diferentes, mais globais e menos diretas. Chamar testemunhas a depor, consultar documentos, etc., com o propósito de estabelecer se um homem sustentou pontos de vista diferentes em duas ocasiões distintas, ou se sustentou a mesma opinião em ambas as oportunidades, seria inútil no caso desse tipo de desacordo. O que pode ser considerado como os fatos do caso não está em discussão. O desacordo não é sobre o que os fatos são, mas sobre o modo como podem ser avaliados. Uma tentativa séria para resolver esse desacordo em atitudes pode envolver a referência em muitas questões do fato, mas não aquela que foi mencionada até agora. Em contrapartida, pode ser útil considerar que implicações ou consequências decorrem da ação referida e que seriam substituídas por este ou aquele curso alternativo de ação. As questões de motivo e de intenção têm aqui uma grande importância. São, sem dúvida, questões factuais, mas nenhuma delas é idêntica à que resultaria se houvesse desacordo nas convicções e não nas atitudes. Ainda existem outros métodos suscetíveis de resolver um desacordo em atitudes. Poderá tentar-se a persuasão com seu extenso uso do discurso expressivo. A retórica pode ser de suprema utilidade quando se trata de unificar a vontade de um grupo de realizar a unanimidade de atitudes, mas evidentemente é de uma inutilidade completa para resolver uma questão do fato. Uma palavra de advertência é aqui apropriada. Palavras tais como bom e mal, certo e errado, ocorrem frequentemente nos escritos dos filósofos morais. Não há dúvida de que esses termos, em seus usos estritamente éticos, tendem para exercer um impacto emotivo muito forte. Seria difícil negar que caracterizar uma ação como certa ou uma situação como boa equivale a exprimir uma atitude de aprovação dessa ação ou dessa atitude, ao passo que caracterizar algo como mal ou como errado é expressar uma atitude de desaprovação. Alguns
Autores sociológicos negam que esses termos tenham qualquer significado literal ou cognitivo, além do seu significado emotivo. Outros autores insistem vigorosamente em afirmar que aqueles têm significado cognitivo e referem-se a propriedades objetivas do que estiver sendo analisado. Nessa disputa, o estudante de lógica não tem por que tomar partido. Convém sublinhar, entretanto, que nem toda atitude de aprovação ou desaprovação implica um juízo moral. Junto aos valores morais existem os valores estéticos, e além dessas duas importantes categorias, há certamente outros tipos, preferências pessoais que apenas refletem questões de gosto. Uma atitude negativa, digamos, em relação a um determinado vestido ou a uma sobremesa, não envolve necessariamente juízos éticos ou estéticos. Contudo, essas atitudes existem e podem receber expressão verbal. Quando o desacordo é mais nas atitudes do que nas convicções, o mais vigoroso e, é claro, o mais autêntico desacordo pode expressar-se em enunciados que são todos eles, literalmente, verdadeiros, pelo menos no que diz respeito ao seu conteúdo informativo. Um exemplo ilustrativo disto é relatado por Lincoln Stephens em sua Autobiography. Pouco depois do começo deste século, Stephens, em sua capacidade de revelador de escândalos, foi a Milwaukee a fim de preparar um relatório comprometedor contra esse demagogo Robert La Follette, então governador do Wisconsin. Stephens visitou, em primeiro lugar, um banqueiro, o qual afirmou que La Follette era um hipócrita sem vergonha que agitava o povo com ideias anarcossocialistas e prejudicava os negócios. Stephens pediu ao banqueiro que lhe fornecesse provas disso e descreveu o sucedido da seguinte maneira. O banqueiro começou a demonstrar suas acusações de hipocrisia, socialismo, anarquismo, etc. De maneira atropelada e acalorada, até que percebi que minha testemunha estava manifestando mais sentimentos do que fatos. Ou se conhecia fatos, era incapaz de manejá-los. Iniciava relatando alguma ação de La Follette e imediatamente explodia em cólera. Certamente odiava o homem, mas eu não podia fundamentar uma acusação na cólera. A entrevista de Stephens com o banqueiro foi interrompida pela chegada de um advogado que estava preparado para apresentar as provas contra La Follette. O relato de Stephens assim prossegue. Quando lhe contei até onde tínhamos chegado, o banqueiro e lhe disse que queria, sobretudo, provas da suposta desonestidade. Ele respondeu: Oh, não, o senhor está equivocado. La Follette não é desonesto. Pelo contrário, o homem é perigoso, justamente porque é muito sincero e é um fanático. Podemos salientar que a terceira possibilidade mencionada anteriormente está, de maneira completa, exemplificada no presente exemplo.
Havia desacordo entre as convicções do banqueiro e do advogado na questão da honestidade de La Follette. Mas esta questão factual ficava inteiramente eclipsada pela questão de atitude. Nesta, havia um sólido acordo. Ambos desaprovavam La Follette e suas ações. O curioso é que o banqueiro o desaprovava porque era sem vergonha, e o advogado porque o governador era muito sincero. Depois, o advogado começou a relatar os casos. Sua intenção era conseguir chegar a um acordo com Stephens. O relato assim continua. O advogado, com o banqueiro carrancudo e impaciente sentado ao seu lado, apresentou, de um modo geral, as acusações contra La Follette. As medidas que promovera, a legislação proposta e promulgada, seus métodos políticos, etc. Horrorizado consigo mesmo pelos itens que mencionara em sua lista, e alarmado com a política e o poder desse demagogo, pronunciou seu veredito com emoção, força e eloquência. Óbice, o único óbice era que, para mim, as medidas de La Follette me pareciam muito razoáveis, seus métodos democráticos, seus propósitos justos, mas moderados, e sua firmeza e espírito combativos, admiráveis e heróicos. O que aconteceu neste caso foi que a exposição dos fatos realizada pelo advogado, na qual presumivelmente Stephens estava de acordo com o legista, não bastou para gerar o tipo de acordo na atitude que o advogado desejava. A atitude de Stephens em relação a esses fatos era inteiramente distinta da do advogado. Aduzir mais provas de que os fatos eram como haviam sido descritos, literalmente, não teria levado os homens, num abrir e fechar de olhos, a um acordo maior de atitude. A emoção, força e eloquência do advogado eram fatores importantes, mas não suficientes. O que o advogado considerava atrevidas inovações e desvios radicais da ordem estabelecida, Stephens era propenso a considerar como melhoramentos progressistas e a abolição de preconceitos antiquados. Ambos estavam de acordo no fato de que se registravam mudanças, mas as apreciações dos dois homens sobre tais mudanças eram diferentes. Acontecia o inverso com o advogado e o banqueiro. Suas apreciações eram idênticas, mesmo quando divergiam na questão do fato sobre se La Follette era sem vergonha ou sincero. A lição que podemos extrair dessas considerações é simples, mas importante. Quando duas partes em litígio afirmam seu desacordo e expressam seus pontos de vista divergentes em enunciados que são logicamente coerentes e talvez dentro do texto verdadeiros, seria um erro dizer que os antagonistas não discordam realmente ou que o seu desacordo é puramente verbal. Não estão ao acaso dizendo a mesma coisa em palavras diferentes. É claro que podem estar usando suas palavras para afirmar o que literalmente é o mesmo fato, mas também podem usar suas palavras para expressar atitudes conflitantes sobre esse fato.
Num tal caso, seu desacordo, embora não seja literal, é, não obstante, genuíno. Não é meramente verbal, porque as palavras funcionam tanto expressiva como informativamente. E se estamos interessados na solução dos desacordos, devemos entender de maneira clara sua natureza, visto que as técnicas apropriadas para a solução de um tipo de desacordo podem ser completamente inadequadas para uma outra espécie. O conhecimento dos diversos usos da linguagem é uma ajuda para discernir que tipo de desacordo podem estar envolvidos numa questão e, assim, contribuir para a sua resolução. Delinear as distinções indicadas não resolve por si só o problema nem elimina os desacordos, é claro, mas elucida as condições de análise e revela o tipo e o lugar do desacordo. E se é certo que os problemas têm solução mais fácil quando são mais bem compreendidos, então a análise dos diferentes usos da linguagem é de considerável valor. Exercícios: identificar os tipos de desacordo e acordo expostos nos seguintes pares de enunciados. 1. A. A senhora Blank tem uma conversa fluente. B. A senhora Blank fala sem parar. 2. A. O senhor Blank é um pensador independente. B. O senhor Blank nunca está de acordo com ninguém. 3. A. A senhora Dash contribuiu generosamente com $5. B. A senhora Dash deu apenas $5. 4. A. O senhor Dash ficou apenas a 2% de preencher a sua cota. B. O senhor Dash não conseguiu preencher a sua cota. 5. A. A senhora Roy serviu uma deliciosa merenda. B. A senhora Roy serviu um magnífico banquete. 6. A. O senhor Roy falou demais na reunião. B. O senhor Roy manteve um estúpido silêncio na reunião. 7. A. A senhora Dewey serviu uma refeição positivamente escassa. B. A senhora Dewey excedeu-se realmente servindo porções de uma vulgaridade copiosa no seu jantar. 8. A. Os comunistas desarvoraram a, desarvoraram a frente com um avanço de 5 milhas. B. Os vermelhos atacaram bruscamente depois de um avanço de 5 milhas. 9. A Mariazinha tenta com frequência ganhar por métodos nada ortodoxos. B. Mariazinha faz batota no jogo. 10. Johnny é muito audacioso. B. Johnny não gosta de correr muitos riscos. 6. O discurso emotivamente neutro.
Na análise precedente, instituiu-se em que insistiu-se em que o uso expressivo da linguagem é tão legítimo quanto o informativo. A, a linguagem emotiva nada apresenta de anomalia, como tampouco apresenta a linguagem não emotiva ou neutra. Do mesmo modo, podemos afirmar que as almofadas e os martelos nada têm de mal. Tudo isto é muito certo, mas não quer dizer que teremos êxito se quisermos pregar sermões, mas não quer dizer que teremos êxito se quisermos pregar almofadas com pregos ou que poderemos sentir-nos confortáveis se quisermos dormir com a cabeça apoiada em martelos. Na tradução dos versos de Keats por Thowles para a linguagem neutra, uma boa parte do valor perdeu-se, apesar de se conservar o significado literal. Eis um caso em que a linguagem com colorido emocional era preferível a uma linguagem neutra. Haverá circunstâncias em que uma linguagem neutra é preferível à linguagem emotivamente colorida? Evidentemente, quando tratamos de averiguar os fatos, acompanhar um raciocínio ou conhecer a verdade a respeito de alguma coisa, tudo o que nos desviar do nosso propósito tenderá a frustrar-nos. É um lugar comum em que as paixões tendem a obscurecer a razão, e esta opinião reflete-se no uso das palavras desapaixonado e objetivo como quase sinônimos. Portanto, quando tentamos raciocinar sobre os fatos de um modo frio e objetivo, referimos-nos a eles numa linguagem fortemente emotiva, é mais um obstáculo do que uma ajuda. Assim, William James, no seu ensaio The Dilemma of Determinism, explicou o seu desejo de livrar-se da palavra liberdade, argumentando que as suas associações encomiásticas ofuscaram todo o resto do seu significado. Preferia corretamente distinguir a questão usando as palavras determinismo e indeterminismo, porque o som frio e matemático dessas palavras não tem associação sentimentais que possam antecipadamente induzir a nossa parcialidade. Faríamos bem em seguir o exemplo de James. Se estivermos interessados em calcular, por exemplo, em termos de produtividade e eficiência, as consequências econômicas que decorriam de diversos graus de controle econômico por parte do governo, acharemos a nossa tarefa mais difícil se insistirmos em referir-nos aos fenômenos em questão com palavras de tão grande carga emocional como liberdade e interferência burocrática por uma parte e licença e responsabilidade por outra. O uso de tais estereótipos deve ser repelido, não apenas porque carece de valor literário, mas também porque as fustigadas reações emocionais que agita interpõem-se numa
apreciação objetiva dos fatos a que se refere. Este perigo é familiar para aqueles que estudam as pesquisas de opinião pública, como as de Gallup ou de Roper. Ao procurarem conhecer os pontos de vista das pessoas, os entrevistadores devem ter o cuidado de não introduzir preconceitos nas perguntas, formulando-as de tal modo que influenciem as respostas. Uma interessante descrição desse problema é feita por Stuart Chase em seu livro The Proper Study of Mankind. Em 1946, Roper realizou um interessante teste semântico. Tomou dois grupos de pessoas de modo que constituíssem duas amostras praticamente idênticas, verificou-os fazendo várias perguntas e obtendo resultados percentuais que eram muito similares. Depois, formulou a cada grupo uma série semelhante de perguntas, exceto que, para um dos grupos, uma nova e feia palavra foi introduzida, a palavra propaganda. O tema geral era a utilidade de emissões radiofônicas dirigidas ao estrangeiro, a cargo do Departamento de Estado. O grupo A foi solicitado a optar entre três alternativas, uma das quais era: alguns dizem ser preferível explicar o nosso ponto de vista ao mesmo tempo em que se transmitem notícias. Os que responderam sim constituíram 42,8%. Ao grupo B, a pergunta foi feita da seguinte maneira, e observe-se que se trata precisamente da mesma pergunta. Alguns dizem ser preferível incluir alguma propaganda ao mesmo tempo em que se transmitem notícias. A reação, sim, foi quase reduzida à metade, isto é, 24,7%. Seria difícil encontrar melhor exemplo de como uma palavra agitadora de emoções afeta as opiniões das pessoas. É lícito duvidar se precisamente a mesma pergunta foi formulada aos dois grupos, tal como é frequentemente usada hoje em dia. Pelo menos uma parte do significado literal da palavra propaganda implica o uso de métodos não racionais para provocar a aceitação de um ponto de vista. Fazer propaganda é certamente algo distinto de explicar de um modo simples o nosso ponto de vista. Nem todas as diferenças emotivas entre palavras estritamente relacionadas são independentes dos seus significados descritivos. Algumas derivam diretamente desses significados. As diferenças em nossas atitudes em face da educação e da doutrinação, por exemplo, baseiam-se em diferenças reais entre as duas atividades, tanto quanto em qualquer diferença emotiva que se possa atribuir às duas palavras. Entretanto, o importante é o seguinte: se nosso propósito é comunicar informação e desejamos evitar ser mal compreendidos, concluiremos que a linguagem mais útil é aquela que tem o menor impacto emotivo. Se nosso interesse é científico, faremos bem em evitar a linguagem emocional e em cultivar um conjunto de termos que seja, tanto quanto possível, emotivamente neutro. Isto tem sido feito com a maior amplitude nas
ciências físicas. Os termos mais antigos e mais excitantes do ponto de vista emotivo, tais como nobre e vil, para caracterizarem metais, foram substituídos por um jargão especial ou, com o decorrer do tempo, acabaram por ficar completamente divorciados de suas anteriores associações honoríficas ou aviltantes. Isto por um fator que contribuiu para o progresso científico. Assim, se estamos interessados em investigar a verdade ou falsidade literais de um ponto de vista em descobrir as suas implicações lógicas, nossa tarefa será mais fácil se transferirmos qualquer formulação altamente emotiva sobre esse ponto de vista para uma descrição tão neutra quanto possível. Suponhamos, por exemplo, que estamos interessados na questão do Seguro Nacional de Saúde obrigatório. Durante nossa investigação, encontrar-nos-emos com uma fraseologia altamente emotiva, como no contexto da declaração do Dr. Elmer L. Henderson, presidente da junta diretora da American Medical Association, a respeito do programa de seguro de saúde obrigatório proposto pelo presidente Truman. O Dr. Henderson declarou o seguinte: há muito palavreado de duplo sentido na mensagem do presidente, mas o que, na realidade, ele propõe é um sistema de seguro de saúde obrigatório em escala nacional que arregimentaria os médicos e os pacientes sob uma vasta burocracia de administradores políticos, funcionários, contadores e comitês de leigos. Ora, será possível traduzir este trecho numa linguagem mais neutra, sem violentar o seu conteúdo informativo? O Dr. Henderson não apresentou mais informação no trecho citado do que no seguinte. Há certa ambiguidade na mensagem do presidente, mas sua intenção obedece ao propósito de estabelecer um sistema de saúde nacional obrigatório, mediante o qual os contatos entre médicos e pacientes seriam regulados por uma agência administrativa de grandes proporções que empregaria funcionários do governo, escrituários, contadores e comitês não compostos exclusivamente de médicos. Estes são os fatos tais como o Dr. Henderson os vê, e sua informação pode muito bem ser correta, mas quando é formulada com uma tão liberal profusão de palavras emotivamente explosivas, tais como duplo sentido, arregimentar, vasta burocracia, administradores políticos, e quando faz a sugestão de que médicos e pacientes, por igual, estariam sob a jurisdição de meros escrituários e contadores, como se um médico jamais empregasse secretários e contadores para maior eficiência de sua própria organização e de seus arquivos, então se exige uma soma desproporcionada de esforços para discernir a informação real apresentada. A linguagem emotiva não é má em si mesma, mas quando o que se procura é uma informação, será conveniente escolher palavras cujos significados emotivos não nos distraiam e não nos impeçam de considerar com êxito o que descrevem. Como estudantes de lógica, estamos
não só interessados em elaborar uma terminologia mais adequada para usá-la em correlação com o argumento, mas também em examinar de um modo crítico o que resulta da ignorância da diretiva precedente. O uso duplicente da linguagem no argumento redunda, frequentemente em falácias, as quais ocuparão as nossas atenções no capítulo seguinte. Exercício: selecionar um breve trecho de um escrito altamente emotivo de algum jornal corrente e traduzi-lo de tal modo que retenha seu conteúdo informativo, mas produzindo seu significado expressivo ao mínimo.